Pô, 8 anos de Mamilos, hein? Pois é, como é que é fazer eu não faço a menor ideia de como é fazer um podcast por 8 anos. Daqui a pouco você vai saber. Não, falta muito. Falta bastante. Cara, eu acho que a gente precisa se apresentar, porque eu acredito que tem uma galera que tá chegando aí, a audiência de vocês, e que tá ouvindo aqui, vendo, né? Ai, lembrei que tinha câmera. E que nem deve ter noção. Calma, segura. Que nem tem noção quem a gente é, né? Porque... Mas provavelmente já escutaram. Vocês são famosona. Você na acha? podosfera. Você Não acha? são, não? Ah, sei lá. O que é ser famosa? Todo mundo da podosfera te conhece. É, Mas qual que é o tamanho da podosfera? Ah, grande, hein? Ah, é? ficou Eu grande. acho que é. Não cheguei na borda também ainda não, mas diz que é grande. Bom, Ju, conta aí o que a gente faz. Para de mistério. O Mamilos, então, é um podcast que existe há 8 anos. A gente começou um pouquinho depois da eleição de 2012. Que a 14? gente... É 2014, desculpa. Que a gente achou que foi uma eleição que estava polarizada, né? Pobres crianças do verão, não é mesmo? E a gente estava vendo as discussões que era todo mundo nas redes sociais, a gente viu os nossos amigos, as pessoas que a gente seguia, cheios de certeza, né? E as pessoas defendiam uma coisa e chegava lá o monarca e falava, por quê? Tal coisa, tal coisa. Eu falava, sim, ele tem razão. E aí depois vinha o Igor e porque eu falei, sim, ele tem razão. E as coisas não se conversavam em nenhum momento. E a gente olhava para isso e falava assim, pô, mas será que não é possível? Eu gosto desses dois caras. Eles não podiam conversar, porque tem coisas que eu acho que faz sentido no que ele fala, tem coisas que eu acho que faz sentido. Seria tão legal se tivesse uma conversa entre eles. Então a gente começa, Mamilos, desse incômodo de pensar assim, poxa, mas não dá para fazer uma conversa de outro jeito? Será que quando eu olho para uma pessoa que pensa diferente de mim, eu não consigo sentar na mesa partindo do pressuposto de que ela é inteligente e bem intencionada, as duas coisas ao mesmo tempo, e realmente não conversar com ela para provar que ela tá errada, mas conversar com ela para entender. Pô, Igor, você é um cara tão legal, eu te respeito tanto. Como é que você pode pensar, sendo tão legal como eu sei que você é, como é que você pode pensar assim sobre esse tema que para mim é muito óbvio que é de outro jeito? E aí a gente conversa não para mudar de ideia, mas para eu... no final de cada Mamilos a ideia era... eu entendi. Eu entendi por que o Igor pensa assim. E aí... Continuo discordando, Exato, mas sem eu problema Nada a não- ver com concordar. Aham. Tem Tem a ver com a curiosidade de desbravar o universo do outro. É construir engraçado, pontes entre as meio- pessoas, É né? engraçado, é meio que a gente tenta fazer também. É verdade, eu fui ouvindo você falar e me identifiquei bastante, porque... Não, mas eu acho que a gente tem vários pontos em comuns. Vários. Aí a gente começou com essa história que o Mamilos faz um jornalismo de peito aberto e que a gente não quer provar pontos, a gente quer construir pontes. E aí eu achei muito engraçado que uma vez o cara falou, vocês estão construindo ponte que ninguém pediu e ninguém vai atravessar. E na verdade não são necessariamente pontes com pessoas que pensam diferentes, mas talvez seja uma ponte para você se conhecer melhor. Talvez seja uma ponte entre o estado que você está hoje e o que você vai sentir depois que você escutar essa conversa. Sim. E aí a gente acreditou que existia um espaço intermediário daqueles que desejam dialogar. E para a gente o diálogo é uma ferramenta de democracia. Então a gente criou o Mamilos para isso, há quase 8 anos atrás. Ai, mas nossa, que elaborado. Isso chama retroplanning. É como a gente consegue explicar hoje, olhando essa história de 8 anos. Porque a gente saiu com essa essência e mantém essa essência até hoje, mas isso foi se transformando ao longo do caminho em formatos diferentes, sei lá, caras diferentes, cabelo. Nosso cabelo está totalmente diferente de 8 anos atrás. Jeito de fazer. Porque tem hora que as pessoas falam, nossa, vocês mudaram tanto. Claro, né? 8 anos, É o a que gente se dá umas espera, mudadas né? mesmo. Até no jeito de pensar, né? Tem uma galera que fala, o Igor e o Monark mudaram desde o primeiro episódio do Flow. Poxa, se não Que mudasse, bom. né? Foi para isso que a gente fez o Flow, pra mudar. Exato. Até porque acho que o mais legal do podcast é que a gente não é especialista em nada, então a gente não parte para explicar as coisas para as pessoas, a gente parte para descobrir as coisas com as pessoas. Exatamente. Então, assim, Nossa, Ju, isso que tu falou é incrível, porque é exatamente
disso, mas tem tanta gente que tem tanta dificuldade em entender que a gente não é especialista em nada. Não, cara, mas assim, é exatamente isso que a pessoa, a convidada que sai do microfone, porque ela não sabe que tem que falar no microfone. Tadinha, nunca fez isso. Nunca fez. Então vamos lá, explica pra ela, Monark. É assim, se a gente vai numa expedição a cada episódio pra entender um assunto novo, pra conhecer mais das pessoas, de como elas pensam e tal, é natural que a cada programa a gente mude e a nossa audiência mude junto com a gente. Se a gente tivesse igual a gente estava há 8 anos atrás, teria alguma coisa de muito errada com o programa, concorda? Com certeza. E com vocês, né? Não, você construiu essa ponte e você mesmo não tá atravessando. Exato. Então, assim, não tá caminhando sobre essa ponte. E aí, quando a gente partiu desse propósito de promover essas conversas, a surpresa disso é que a gente começou como uma brincadeira, um hobby, e de repente a gente percebeu que tinha muita gente sentindo falta de um espaço desse tipo. Então a audiência veio e falou: nossa, eu não saio daí querendo me matar. Eu não saio depois desse programa com ódio no coração. Então a gente começou a falar disso, desse jornalismo anti-inflamatório, propositivo, desse jornalismo de paz, onde, é claro, eu vou ter que virar para você e falar: amigo, problemas complexos não têm uma resposta simples. Você não vai sair daqui com uma certeza, tipo, olha, resolvemos o problema da privatização hoje. Você entendeu? Entendi o sentido da vida. Exato. Não é? Não, tem uma resposta. Ai, olha, começou o programa, eu não sabia o que pensar. E agora eu sei, a solução é 2 frases. Ou um BuzzFeed, sabe? 5 coisas para resolver a privatização no Brasil. Tipo, amigo, não vai ter, né? Você vai entrar com 2 Como perguntas acabar, e sair com 10. Né? como acabar com a corrupção? É muito simples. Veja aqui. Não, né? Apenas não. Então, a gente recebe muito retorno do tipo: nossa, sai com mais dúvida do que eu entrei. Nossa, peraí, que eu vou ter que voltar e escutar isso aqui de novo. E aí, ao longo dessa trajetória, a gente foi amadurecendo esse discurso, a gente foi conhecendo pessoas incríveis no caminho, porque é isso, esse lugar do não saber, esse lugar do aprendiz, que o Paulo Freire, né, tá aí comemorando o centenário de Paulo Freire, é o lugar do curioso e ele precisa de auxílio para traçar esse caminho. O aprender é em comunidade. E aí a gente foi chamando gente cada vez e conhecendo gente Mas cada vez. Mas como é que começou? Começou com a galera com o látex enorme? Começou com os famosos? Quem eram os convidados do Mamilos no início, Cris Bar? Ai, gente, super importante pra gente, os nossos amigos. Porque é isso, né? A gente Porque começou... quem tá ali no teu círculo, é mais próximo. Pô, foi a mesma coisa com o Flow quando a gente começou. A gente trouxe quem tava próximo. A gente ia chamar o Silvio Santos. Até hoje ele não respondeu.